Deus fiel, abra a tua Bíblia no livro de João, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Livro de João, no capítulo 20. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Livro de João, aleluia. Aleluia. No capítulo 20. Louvado seja Deus. E no versículo 24, aleluia. Aleluia. Deus criou na terra. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Tem uma pessoa aqui que Deus, Ele está, aleluia, tirando o seu parente. Aleluia. Eu vi as correntes se quebrando e o demônio do vício batendo em retirada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma pessoa que você tem chorado para Aleluia. Deus libertar esse parente seu. Liberta mesmo. Deus está indo lá. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Livro de João, no capítulo 20 e no versículo 24, que nos diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não era como eles quando veio Jesus. Não era com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus, Senhor meu e meu Deus. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Amém. Se assente e dá glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus fiel e poderoso. Abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e glorifica. Aleluia, meu Deus. Eita, Deus fiel. Aleluia. Igreja, aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos fala hoje sobre Tomé. Tomé, aleluia, era um dos discípulos chamados por Deus. E então a palavra do Senhor nos fala que Tomé, ele cria em Jesus enquanto Jesus estava com eles. Mas a partir do momento em que Jesus foi crucificado, aleluia, a crença de Tomé já não estava mais. E então olha, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que então quando Jesus ele chama Tomé, aleluia, para uma boa obra, ele começa, aleluia, a instruir os seus discípulos o caminho. Ele começa a ensinar os seus discípulos a ser cheio da presença, a ser cheio da graça do Senhor. E ali então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que então eles têm uma última ceia. E quando eles têm a última ceia, Jesus anuncia para os seus discípulos a sua morte e anuncia, aleluia, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ei, aleluia, então ali os discípulos do Senhor na hora creram, mas quando, aleluia, eles viram Jesus sendo crucificado, quando eles viram a Jesus sendo, aleluia, açoitado, então ali quando eles viram Jesus pendurado na cruz, então ali eles
eles começaram, aleluia, a achar que o milagre havia cessado, achar, aleluia, que a esperança havia se acabado. Então ali a palavra do Senhor nos fala que Marta e Maria vai até o sepulcro para ver, aleluia, Jesus, para poder, aleluia, louvado seja Deus, dar ele um enterro, aleluia, digno, trocar, aleluia, suas vestiduras. Mas a palavra do Senhor nos fala que então, aleluia, quando chega Marta e Maria, o corpo já não estava mais lá, porque aquilo que Jesus havia falado estava se cumprindo. A palavra dele é fiel e verdadeira, quando diz: passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então, aleluia, a palavra do Senhor estava se cumprindo na vida, aleluia, da terra. E então a palavra do Senhor nos fala que quando, aleluia, Marta e Maria vê que o sepulcro estava vazio, Marta então começa a chorar. Ali então, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que então Jesus, ele aparece, aleluia, para Maria, e Maria então corre atrás dos discípulos que estavam escondidos, aleluia, na casa da outra Maria mãe. E então, aleluia, louvado seja Deus, quando, aleluia, Maria Madalena chega na casa de Maria para falar com os discípulos que Jesus estava vivo, eles então começaram a rir, eles então começaram, aleluia, a debochar, eles então começaram a dizer que Maria estava louca. Mas então ali a palavra do Senhor nos fala que passa-se, aleluia, um dia, Jesus, ele aparece, ele aparece, aleluia, para os seus discípulos. Mas ali, aleluia, não estava um que era Tomé. Tomé, aleluia, não estava, aleluia, no momento em que Jesus apareceu. E então a palavra do Senhor nos fala que depois que Jesus aparece aleluia, aos 11, então ali, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Tomé, ele chega. Mas quando Tomé chega, Jesus já não estava mais lá. Quando, aleluia, eles começam a falar para Tomé que Jesus, aleluia, havia ressuscitado mesmo, que Jesus havia aparecido para eles mesmo, aleluia, glória a Deus. Tomé tendo a testemunha de muitas pessoas ali falando, ele não acredita, ele não crê, aleluia, na profecia. E então, aleluia, ele começa a dizer: eu preciso ver, eu preciso tocar, para mim ter a certeza que aconteceu. Então assim, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que então, aleluia, louvado seja Deus, passa-se 8 dias. Aleluia. Jesus podia aparecer no 7º, mas não apareceu porque 7 era um dia perfeito, era um dia de perfeição. Ele apareceu no 8º para mostrar, aleluia, para Tomé que era ele de verdade. Aleluia. E então ali, aleluia, para você ver o poder, aleluia, de Jesus. Jesus, aleluia, não estava lá quando Tomé falou: eu preciso ver para crer, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Jesus não estava lá. Tomé só estava, aleluia, conversando com os discípulos e falando. Mas ali Jesus, aleluia, com a sua onipotência, onipresença, ele vê, ele escuta, ele está em todos os lugares. E então ali Jesus, aleluia, vendo a descrença de Tomé, então, aleluia, Jesus no 8º dia, ele aparece, aleluia, para Tomé, e então começa a dizer: Tomé, vem, toca, aleluia, toca nos cravos, toca, aleluia, na costela, toca, aleluia, para você sentir, toca, aleluia, para você ver que sou eu, aleluia, de verdade. Aladrimite andarácia, assim, aleluia, Tomé, ele toca e começa, aleluia, a se prostrar e a glorificar a Deus. Mas então ali Jesus, ele começa a falar para Tomé: Tomé, não seja um incrédulo, mas seja crente. Aleluia. Porque, aleluia, porque precisou ver para crer. Mas Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram, mas creem que eu sou Deus. Assim, meu amado, aleluia, Deus está dizendo para a tua igreja hoje sobre a fé,
sobre a perseverança, aleluia, Deus. Você não desfalecer na sua fé, você não desfalecer naquilo que Deus te prometeu, você não, aleluia, desistir no meio do caminho daquilo que Deus falou que lhe faria. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, aleluia, ele podia ter sido perseguido quando ele estava na terra por todo mundo, mas não, aleluia, por os seus discípulos, e nem, aleluia, para aqueles que se diziam, aleluia, crentes, porque, aleluia, Jesus, ele foi perseguido pelos fariseus. Os fariseus, os judeus, os crentes, aleluia, louvado seja Deus. Deus está dizendo: você está vendo, meu filho? É por isso que a palavra de Deus diz que o profeta não tem honra na sua pátria, porque, aleluia, porque eles valorizam a revelação daquele que vem de longe, mas não valorizam a revelação do pequenino que está aqui dentro. Eles, aleluia, vai atrás do profeta que está lá longe, e pode ser um profeta de Baal que está no pecado, no adultério, na fornicação, e você não sabe e não valoriza, aleluia, o profeta pequeno, menor da casa que está aqui dentro. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Deus está dizendo: aonde você tem depositado a sua fé? Porque, aleluia, louvado seja Deus, muitos podiam ter depositado a sua fé em carros, em cavalos, mas a palavra do Senhor nos diz, o salmista Davi: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, aleluia, faremos menção e confiamos no Senhor. O que Deus está dizendo para você: você confia no homem, na profecia do homem, mas não confia no Deus que usou o homem. Você acredita, você acredita, aleluia, no profeta, na revelação do profeta, você acredita, aleluia, naquilo que o profeta está falando, mas não crê no Deus que está usando o profeta. Por quê, irmã? Porque, aleluia, se você cresce no Deus que usa o profeta, você não escolheria quem colocaria a mão na sua cabeça, você não escolheria quem iria na tua casa, você não ia escolher de que anda ramanaga súbia, que dia você vai para o culto, porque vai estar fulano de tal lá. Meu Deus, ramasco de que andará. Deus está dizendo: aonde você tem depositado a tua fé? Porque se falam que a Cassiane que está aqui não ia caber de gente, se fala que é o pastor Júnior Trovão, não ia caber de gente, se fala que é um pregador renomado, Silas Malafaia, não ia caber de gente, porque as pessoas não correm mais atrás de Deus, mas correm atrás do homem, não buscam mais depositar tua fé em Deus, buscam depositar tua fé no homem. E é por isso que hoje vemos crentes frustrados, magoados, tristes, porque, aleluia, não confia em Deus, mas confia no homem. Meu Deus, porque, aleluia, Jesus te fez uma promessa, e se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Depois, aleluia, de 8 dias, Jesus apareceu para Tomé, para que ele visse e cresce. Ele precisou tocar, ele precisou sentir. Assim também são muitos, aleluia, nos dias de hoje. Se Deus promete para você um carro, você precisa tocar no carro, sentir, aleluia, para ver que Deus está te abençoando. Se Deus, aleluia, fala que vai te dar, aleluia, uma casa, você precisa estar com a chave na mão, entrar debaixo, aleluia, da casa, do telhado, para ver que Deus, aleluia, cumpre a promessa. Você, aleluia, não crê antes de acontecer. Deus está dizendo: é necessário você ter fé, é necessário você crer, para que você venha alcançar a vitória, para que você venha alcançar o milagre. Uma vez eu vi o testemunho de uma mulher que ela fez, aleluia, ela fez alabaçuri candarácia, ela fez alabaçuri me candarácia, um cartaz, aleluia, para Deus. Ela fez uma
de Deus. E então ali, aleluia, ela não orava pedindo a Deus, ela orava agradecendo a Deus pela vitória. Ela estava crendo, aleluia, na vitória antes da vitória chegar. Porque, aleluia, porque isso é valorizar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus nos diz que Ele zela para cumprir a sua palavra. Maravilha, maravilha. Foi através da palavra de Deus que Pedro fez a pesca, aleluia. Ele disse: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É sobre a palavra de Deus, meu amado. A palavra dele é fiel e verdadeira. Se Ele falou para você que vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel na tua vida, Ele é Deus contigo nessa batalha. Tu não vai ficar envergonhado, o teu nome não será envergonhado, mas o nome de Deus será glorificado. Haverá testemunho para você contar. Maravilha, Jesus. Haverá milagres para você contar. Porque Jesus está dizendo: muitos, aleluia, muitos nos dias de hoje, aleluia, Deus, muitos nos dias de hoje estão querendo, aleluia, ver para depois crer, aleluia. E teve uma vez que eu questionei o Senhor e falei: meu Deus, e eu creio que é o que muitos falam. Falei: meu Deus, o ímpio é mais abençoado do que os crentes. Mas aí você lembra da passagem do centurião de Cafarnaum: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado, aleluia, sarará. E Jesus disse: nem em Israel, o que Deus estava dizendo, nem no meio dos meus filhos, nem no meio dos crentes, eu achei fé da manha do que desse, aleluia, fariseu, do que este ímpio, aleluia. Imagina a trava, porque, aleluia, porque as pessoas lá fora servem mais a Deus do que os crentes aqui dentro. Porque as pessoas lá fora estão adorando mais a Deus do que os crentes. E aí quer questionar: meu Deus, por que que eu não recebi? Por que que eu não alcancei? E Jesus responde: por quê? Porque aonde está a sua fé? A tua fé estava, aleluia, em querer idolatrar o homem. A tua fé estava, aleluia, em querer julgar o teu irmão. A tua fé estava em querer fofocar da vida do outro. Se você, aleluia, está com a sua fé em mim, você não tem tempo de fofocar. Se a tua fé está em mim, você não tem tempo de julgar o outro. Se a tua fé está em mim, você não tem tempo de olhar para a vida do teu irmão, mas olhar para a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim, aleluia, Deus está dizendo: aonde está a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Porque, aleluia, louvado seja Deus. Tomé, ele creu, aleluia, depois que ele viu. Depois que ele viu, aleluia, que ele começou a crer que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que não viu, mas crê. Então Deus está dizendo: meu filho, você é uma bem-aventurança, porque você nunca me viu, você nunca viu a minha face, mas crê que eu sou Deus que posso te abençoar, mas crê que eu sou Deus que posso mudar o cenário, mas crê que eu sou Deus que posso mudar a tua história. E pode ter certeza que bem-aventurado é aqueles que confiam, é aqueles que acreditam, porque eles renovarão as suas forças.
Deus está dizendo para você, aleluia. Louvado seja Deus, confie. Não faça igual Tomé. Não espera, aleluia, acontecer para você crer. Mas creia agora, antes do milagre chegar. Creia agora, aleluia, que Deus é fiel. Creia agora, aleluia, que Deus está contigo nessa batalha. Creia, aleluia, que o teu barco, ele não vai naufragar. Aleluia! Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Eu creio nisso, Jesus. Ei, os discípulos estavam no barco, a tempestade. E Jesus andando sobre as águas. Chegou até, aleluia, o barco dos discípulos. E ele entrando no barco, aleluia, disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E tudo se acalmou e houve bonança. A palavra de Deus, meu amado, ela é fiel para cumprir. Não olhe, aleluia, para o seu tempo de crente, seu tempo de experiência, porque nós não temos experiência, aleluia, nós temos testemunho, nós não temos, aleluia, louvado seja Deus, que engrandecer, porque tem tanto tempo de crente, porque, aleluia, tempo de crente não salva, o que salva é a tua intimidade, é a tua comunhão com Deus, é a tua sinceridade, aleluia, para com Deus. Deus está dizendo, aleluia, seja humilde, porque, aleluia, através da tua humildade, que aleluia, alcançará o galardão do Senhor. Ei, decanta Ramanagassúbia, porque Jesus, ele disse, ela basura e me andarácia. Jesus, ele falou, o reino de Deus é como, aleluia, de criança. Porque, aleluia, porque as crianças são inocentes. E Deus está dizendo, seja inocente como uma criança e prudente como uma serpente. O que você tem sido, aleluia. Você tem lugar, aleluia, você tem dado lugar para Deus, ou dado lugar à carne, aleluia. Você tem dado lugar, aleluia, à língua, para ser usada para Deus, aleluia. Ou tem usado a tua língua, aleluia, para destruir. Deus está dizendo, ei, Tomé, depois que ele viu Jesus, ele nunca mais, aleluia, desacreditou. Ele teve fé, ele caminhou com Cristo. A palavra do Senhor nos fala, aleluia, que Tomé, ele foi, aleluia, peregrinando, pregando, aleluia, evangelho de Deus, pregando, aleluia, evangelho do Senhor, e assim, aleluia, louvado seja Deus, ele venceu a incredulidade. Deus está dizendo para você, aleluia, não duvide, mas creia que ele é Deus que vai mudar o cenário da tua vida. Não duvide, mas creia que ele é Deus que vai mudar o cenário da tua história. Não duvide, aleluia, daquilo que Deus te prometeu. Imagina se José, aleluia, tivesse duvidado da promessa, ele não teria virado governador do Egito. Imagina se Davi tivesse duvidado da promessa, ele não teria virado rei de Israel. Imagina, decantarácia, se Elias tivesse duvidado em derrotar aqueles Baal, aleluia, ele não tinha derrotado, aleluia, aqueles profetas de Baal. Eles alcançaram tudo através da fé. Através da fé, através de crer. Não importa, meu amado. Muitas vezes você quer olhar para a idade. Eu não estou mais com idade para estudar. Eu não estou mais com idade para fazer isso. Eu não estou mais com idade para fazer aquilo. É você que está se limitando. Porque Jesus não disse nada disso para você. Jesus falou para Abraão que faria dele uma nação. Mas Jesus disse quando? Jesus falou com que idade? Jesus falou quanto tempo levaria para Abraão alcançar a promessa? E Sara? Deus prometeu para Sara um filho. Quanto tempo Sara ficou esperando? E Sara foi ter filho quando? Na sua velhice. Sara com 90, Abraão com 100.
Imagina, meu amado, nessa idade você ter filho. Mas é promessa. Vai falar, Deus me livre. Deus me livre, não é promessa. Imagina, aleluia. Você está com 50 anos e aí agora você está vivendo a promessa de tirar uma carteira, de ter um carro. Quanto tempo Deus te fez a promessa? Imagina, você está com 60 anos e com 60 anos Deus te dá a tua casa, aí você vive a promessa. Porque para Deus não tem tempo, não tem idade, tem promessa. O Senhor, Ele não olha, aleluia, o tempo, Ele não olha a idade, Ele olha a promessa que Ele te fez. Então creia, mano. A promessa dEle vai se cumprir na tua vida. A promessa dEle vai acontecer na tua vida. Não duvide, mas creia. Porque se Deus falou que vai libertar o teu marido, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai trazer o teu filho, Ele vai trazer. Se Deus falou, aleluia, que você vai fazer, Ele vai fazer. De você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque, aleluia, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra dele não volta atrás. Não seja um crente, aleluia, não seja um crente incrédulo, mas seja um crente crente, que crê, que acredita, que confia, que tem a certeza que mesmo em meio à adversidade tem providência de Deus. Mesmo em meio, aleluia, à adversidade tem promessa de Deus. E a promessa de Deus não morre. Eu creio nisso. Creia, meu filho, que o Senhor, Ele é contigo. Amém? Louvado seja